A tarde do dia 27 de julho entrou para a história do futebol baiano. A Arena Cajueiro, em Feira de Santana, foi palco de mais uma decisão. Vestida de azul, vermelho e branco, a torcida do Bahia de Feira chegou cedo para empurrar o Tremendão rumo a mais um título. A expectativa era alta e a vibração das arquibancadas mostrava que o torcedor acreditava. De um lado, o Bahia de Feira, em busca da consagração. Do outro, o tradicional Galícia, tentando estragar a festa. Quando os dois times pisaram no gramado, a emoção tomou conta. Um espetáculo à parte, fora das quatro linhas. E o que se viu nos 90 minutos foi um jogo tenso, equilibrado e digno de uma final. No apito final, o empate por 2-2 garantiu o título ao Bahia de Feira, que havia vencido o primeiro jogo por 1-0. E falando em 2-2, vamos acompanhar os melhores momentos desta partida que deu título ao Tremendão. Um primeiro tempo bastante equilibrado, a equipe do Bahia de Feira indo para cima, já começa assustando o goleiro da equipe do Galícia. Cruzamento na área novamente, o goleiro sai muito bem e evita aí o gol do Bahia de Feira. O Galícia foi para cima, né? O chute de fora da área, a bola bate no travessão. Novamente aí a bola cruzada na área, a bola passa perto. Cabeçada da equipe do Bahia de Feira, o zagueiro da equipe do Bahia de Feira, exigindo aí uma bela defesa do goleiro da equipe do Galícia. Vale repetição, viu? Que bela defesa do goleiro da equipe do Galícia. O Bahia de Feira foi para o ataque e Ronan, como sempre, se destacando aí na equipe do Bahia de Feira, dá um passe aí em profundidade e o Bahia de Feira abre o placar na Arena Cajueiro. Bahia de Feira 1, Galícia 0. Ronan, como sempre, né, aparecendo muito bem, se destacando, dando passes decisivos. Bola na área da equipe do Bahia de Feira, desvio de cabeça, a bola vai para fora. Lance pelo lado do campo, chute cruzado, mas o goleiro pega com tranquilidade. O Galícia buscando o resultado. E continua aí indo para o ataque, chute de fora da área, passa perto da meta do goleiro do Bahia de Feira. Falta para o Bahia de Feira, falta perigosa. A bola vai para fora. Escanteio para o Galícia. Lá no segundo pau, cabeceia, mas defende bem o goleiro do Bahia de Feira. Aí vem o Galícia pelo lado esquerdo, faz o cruzamento, na verdade o chute cruzado, a bola, para não deixar dúvida, o goleiro do Bahia de Feira bota a bola para fora. Falta do Bahia de Feira, Ronan bate e o goleiro faz uma bela defesa botando para escanteio. Cruzamento na área do Bahia de Feira, empata a equipe do Galícia. Uma falta ali, cruzamento na área e o desvio para vencer o goleiro da equipe do Bahia de Feira. Levar o Bahia de Feira. Vem um chute ali do bico da área, bela defesa do goleiro do Galícia. Cruzamento na área. Cabeceia bem. O goleiro do Bahia estava atento, hein? Levar o Bahia de Feira pelo lado direito. Na disputa ali, a bola sobra para o jogador do Bahia de Feira, que faz o segundo gol do Tremendão. Uma bela jogada pelo lado direito, jogada na força de vontade, e o jogador desvia a bola para facilitar a finalização aí do jogador do Bahia de Feira, que faz 2-1 para o Tremendão. Veja aí a vibração do jogador. O Galícia vai para cima, buscando o empate, faz o cruzamento, desvio e consegue desviar bem e vence o goleiro da equipe do Bahia de Feira, empatando a partida. O jogo passa a ficar dramático. Bahia de Feira 2, Galícia também 2. E fim de jogo. Bahia de Feira campeão 2025, campeão da Série B. E quem falou sobre esse título importante e sobre o retorno à Série A do Campeonato Baiano em 2026 foi o treinador que voltou, né? E garantiu aí o retorno da equipe do Tremendão à Série A do Campeonato Baiano. Foi o professor João Carlos. Vamos ouvir o treinador João Carlos. Feliz, não é, professor? Muito feliz por isso, né? Hoje, antes do jogo, eu falei até para os atletas, a gente estava feliz com aquilo que a equipe tinha produzido até o momento, com aquilo que a gente tinha feito, mas consciente de que o último capítulo dessa história ainda estaria por se escrever hoje e nós teríamos que nos dedicar muito para que isso acontecesse. Então a gente está feliz com o que a equipe produziu,
e louvar a Deus por tudo que a gente está conseguindo. E é isso, pé no chão, dedicar os atletas, a todo esse grupo, um clube que se dedica muito para dar o melhor, para que os atletas, como o seu tempo, possam trabalhar da melhor maneira possível. Então, nós sabíamos que eles viriam aqui para tudo ou nada, né? Eu falei até para os atletas que eles seriam um pouco kamikaze, vamos dizer assim, que iriam dar muitas brechas, como a gente aproveitou e fizemos o primeiro gol. Tivemos hipótese de fazer o segundo e o terceiro, mas que teríamos que ter um controle, uma equipe equilibrada para que não sofrêssemos atrás. Futebol é isso, são detalhes, né? Nós conseguimos fazer o primeiro gol, nós tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol, até o terceiro não fizemos, e eles foram aqui, a gente estava vendo que eles estavam criando muitas situações de cruzamento, acabaram por fazer o primeiro gol, o gol do empate, o jogo ficou meio duvidoso, obviamente, a gente aumentou a estatura da nossa defesa, fizemos o segundo gol, mas novamente acabamos por sofrer um gol num detalhe, né? O jogo é concentração, 90 minutos, 100 minutos, o tempo que for, ainda mais num jogo decisivo. Mas eu acho que a equipe se dedicou muito, eles estão todos de parabéns para aquilo que eles apresentaram ao longo dessa competição e graças a Deus fechamos com chave de ouro com esse título. A camiseta branca continua. Vamos ver se eles não vão mudar de caminho aqui para outra, para dar mais sorte também. Agora, professor, já pensando aí em 2026, como é que fica o professor João Carlos e o que é que pensar aí, permanência, já pensar em uma apresentação, de repente, em novembro, para preparar o time em 2026, como é que está aí a questão João Carlos, Bahia de Feira? O bom do Bahia de Feira é que é um clube que se projeta, né? Que não faz as coisas por fazer, né? Obviamente a gente tem a possibilidade, vamos conversar esses dias com o professor Joilton, vamos conversar com o professor Joilton e com o Thiago, né? A possibilidade da gente conseguir entrar num acordo é muito grande, né? Porque tem interesse da minha parte, tem interesse do clube, né? E a partir daí a gente vai começar a planejar a montagem do elenco já para o estadual do ano que vem. A vantagem do Bahia de Feira é essa, é um clube que se planeja, as coisas não são feitas em cima da hora. O Thiago, quando ele me procurou em fevereiro, ele só me botou assim uma batata assim, quente na minha mão, ele falou assim, não tem outro jeito de você subir. Eu falei, beleza, então vamos para a guerra, né? Mas graças a Deus a gente montou um bom elenco, uma equipe muito ambiciosa, de atletas competentes, de atletas dedicados, e graças a Deus deu tudo certo. Festa, podemos dizer assim já, né? Já está a caráter, o caso está por aqui, mas assim, parabéns pelo acesso, pelo título, e você foi e voltou com o objetivo de colocar o Bahia de Feira na Série A, e o objetivo esse é alcançado, né? Boa noite a todos, isso, né? Feliz e grato a Deus por mais essa conquista, né? Que eu falei, né? Que quando sair, que Deus me abençoasse, né? Com mais um aninho aí, quando voltar, botar o time de onde não teria saído, né? Que é a Série A. Conseguimos nosso primeiro objetivo, né? Que era a presença, né? A volta na Série A. E o título, né? Foi consequência e é um título para ser valorizado. Até porque o Galícia deu muito trabalho, uma equipe certinha também, que foi 2 belos jogos e só agradecer a Deus por esse título, por esse acesso. Você é o cara mais experiente dessa equipe do Bahia de Feira, né? E, eu vou dizer assim, comandou esse título, comandou esse acesso. O quão foi importante essa sua experiência nesse contexto aqui para conseguir levar o Bahia à primeira divisão? Isso, quando me contataram, né, Thiago, junto com o João, me trouxeram justamente para isso, né? Casano, você é um líder e vem aqui junto conosco, né, para conseguir, né, tentar, né, subir o time, né, com esse comando seu que você tem dentro e fora de campo, né, que já toca há muito tempo, né, sei cada cantinho aqui desse campo. E graças a Deus, né, agradecer muito a Deus que deu certo, né. Agora pensando em 2026, é logo ali, né? A gente está já praticamente aí 5 meses do final do ano, existe já a perspectiva com relação à representação, mas assim, 2026, como é que está você, Bahia de Feira? Como é que é o pensamento aí? Não conversamos ainda, né, sobre isso, né? Tava, né, focado, né? Nós estava super focado nesse acesso, né, nesse título, tanto que desde sexta-feira às 8 horas da manhã que nós estamos aqui presos, né? Fala, né, concentração, então estava bastante concentrado, né? Agora vamos curtir um pouquinho a festa e depois vamos ver, né, durante essa semana o que eles têm para dizer, né? Minha vontade, né, é permanecer, né? Mais esses 4 meses, né, que o Baiano é mais 4 meses, né, apresenta, acho que é isso mesmo, mais 4 meses aí, vamos ver o que eles têm para... Vamos conversar, vamos ver. Ele já está ciente, já está sabendo até o prazo, então as coisas já estão bem caminhadas. Não é, porque normalmente o Baiano, né, já também quanto tempo faz que, né, disputa quantos Baianos aí, normalmente apresenta antes, né, dá 4 meses, né, por isso que eu falei, mas não tem nada certo ainda não. Mas valeu a pena, né, essa questão aí da concentração, dessa prisão, entre aspas, valeu a pena e o título chegou. Com certeza, é válido, né, válido e graças a Deus o título veio. Brandon, um dos destaques da equipe do Galícia, né, nessa temporada 2025. Brandon, o título não veio, né? Mas o objetivo principal, que era o acesso, esse com certeza está garantido.
Boa tarde ainda, né, para todos. É verdade, nosso título não veio, mas o nosso lema era cair atirando. A gente já veio para cá com um resultado adverso, né? Um mínimo, mas era adverso. E a nossa primeira meta no campeonato era o quê? Classificar entre os 4 e depois o acesso, né? Confesso que a gente não pensava em título, né? E depois que a ficha caiu, realmente que a gente, tipo assim, vamos fechar e vamos buscar o título. Não veio, mas todos que estavam aqui hoje presenciou que a gente buscou do início até o fim, né? Fizemos um jogo aqui, com todo respeito, acredito que a gente foi a única equipe que encurralou o Bahia de Feira aqui dentro, né? Buscamos o gol a todo momento, e o que fica de legado é que a gente fez um jogo leal, a gente veio aqui para jogar futebol, como todos viram, e parabenizo muito a minha equipe e dou os méritos total também para a equipe do Bahia de Feira. Tá. A princípio, eu acredito que até não é demagogia alguma falando, a gente planejou de classificar em quarto, né? O primeiro colocado a gente não sabia quem era, mas tipo assim, já dava para saber que o Itabuna disparou na frente, né? E a gente assim ficou naquele jejum, que tinha um jogo do Bahia de Feira contra o Ipiranga, que a gente não jogou, que o Teixeira abandonou, né? Então ali, depois que caiu a ficha ali, que a gente viu que ia pegar o quarto, que a gente ali planejou um jogo do jeito que foi, né? Como todos viram. E em relação ao grupo que vem, para o ano que vem, assim, com o professor, a gente conversou algumas coisas, mas futebol a gente sabe como é, né? Às vezes quem está aqui esse ano não pode estar no ano seguinte, mas assim, todos muito felizes por ter colocado o Galícia onde ele sempre mereceu estar. Jodilton Souza, né? Feliz, né, por esse resultado, título de campeão baiano da Série B e retorno à Série A em 2026. A gente tem um sentimento agora, depois de tanto sofrimento, tem um sentimento agora de dever cumprido, né? Nós sabíamos que seria uma competição muito difícil, porque sempre foi, né, nos últimos anos, formada por times que têm investimento alto, né, e nós pensamos se voltaríamos ou não, e dentro da decisão de ter voltado, a gente tentou formar uma equipe forte, uma equipe competitiva, né, e felizmente deu tudo certo, e a gente sente-se assim como o dever cumprido, trazer de volta o treinador da primeira divisão. E agora, com calma, nós temos aí alguns meses para planejarmos, para prepararmos a equipe, prepararmos a comissão técnica e voltar forte, como foi o Bahia de Feira nos 10 anos que participou da primeira divisão. Se você fizer a retrospectiva do que nós fizemos, há 10 anos também nós disputamos uma segunda divisão contra a Juazeirense, que só tinha uma vaga, e na última partida a gente jogava pelo empate, foi 2-2 sofrido, e nós subimos, depois fomos campeão baiano, campeão de torneio início, campeão Copa Governador, 2 vezes vice-campeão, né, 6 vezes participação em Copa do Brasil. Na Série D participamos também 6 vezes, sendo que 2 quase que nós subíamos, né? Porque por um gol de diferença contra o Atlético nós não subimos. E houve o desastre do ano passado de ter caído, eu me desestimulei, imaginei até em sair do futebol. Mas aí, doutor André Guimarães, da União Médica, vamos usar a União Médica, vai participar, vai reforçar o caixa, a gente faz um orçamento melhor e a gente busca subir. Graças a Deus, tudo deu certo, fizemos uma campanha excepcional. Se você olhar os números, o Bahia de Feira foi o ataque mais positivo, com 35 gols, teve a defesa menos vazada, tomamos 7 gols. Então, isso só podia dar o resultado da vitória, só podia dar o resultado da gente ter subido e agora coroado hoje com o título, né? O mais importante é que não foi fácil, o Galícia vendeu caro esse título, o jogo de hoje foi muito tenso, muito complicado, por pouco a gente não ia para os pênaltis, mas Deus sabe o que traça, e se ele traçou isso para a gente é porque ele sabe que a gente fez por merecer. E agora trabalhar e botar o Bahia de Feira no cenário nacional, que esse vai ser a nossa meta do futuro. Estamos aqui com a professora Salete, ela que é uma das idealizadoras desse projeto Bahia de Feira, né? Professora, voltando à Série A, né, do Campeonato Baiano, a felicidade tamanha, né? Olhe, todo acesso e todo ganhar em qualquer coisa é felicidade. Mas futebol é um negócio diferente. Que ele mexe com a população, ele mexe com a cidade, ele mexe com as pessoas que gostam disso. E Feira não poderia ficar sem um representante. Você já pensou Feira não ter nos programas esportivos nem o que falar porque não tem time?
Então, assim, para o Bahia de Feira, eu considero um ping-pong, bateu e voltou. E voltou bem, porque voltou como campeão, né? Ainda por cima campeão. Mas eu acredito assim, em tudo na vida a gente tem que entender, a ver as críticas, a ver os erros, fazer as avaliações, fazer os planejamentos para saber como voltar. Não é simplesmente voltar, é entender como voltar para não cair de novo. Então é assim que eu penso, é assim que o Bahia de Feira está aí agora. Deus esteja conosco e sigamos. A senhora mostra muita competência, né, falando sobre esse assunto, e isso é importante dentro do futebol. Entender os momentos de repente, cair e também saber levantar. E aí a senhora avalia assim também essa questão do Bahia de Feira, voltar para a primeira divisão e como fazer para permanecer. Olha, futebol, você sabe me dizer alguma coisa assim concreta e certa? Não tem. Você imaginaria que o Itabuna não estaria aqui? Imaginaria um jogo como esse hoje? Então, assim, é valorizar todas as pessoas e não menosprezar os outros. Porque todo mundo tem valor e todo mundo tem poder. E, de repente, aparece esse poder com a vontade. Então, eu acredito que quando você desenvolve um bom trabalho, um bom planejamento e que tem uma estrutura de base, que tem pessoas ligadas, pessoas unidas, bom relacionamento dá certo. Nada somente no campo pode vir a fluir, mas o extracampo, a logística, tudo, enfim, faz com que o campo... Estamos aqui com Thaís Galvão, ela que é diretora de esportes, né, da Federação Baiana aqui. Fala pra gente aí, faz um balanço, né, do que foi esse campeonato baiano Série B. Foi um campeonato bem organizado, né? Eu digo no sentido das equipes participantes. A cada ano nós temos notado que as equipes elas têm investido mais na contratação da base e isso nos permite ter disputas extremamente acirradas, um equilíbrio técnico entre as equipes e cada vez mais, não só na fase classificatória, como também nas semifinais, tem um viés já de final, né? Pelo nível de entrega de todo o elenco. E a gente gostaria de agradecer todas as equipes que participaram, que fizeram com que esse campeonato fosse mais um marco, né, na nossa gestão, e principalmente as equipes que hoje finalizaram com chave de ouro aqui essa final, que é o Galícia e o Bahia de Feira, parabenizando eles pelo acesso e pela belíssima final. A senhora falou sobre a questão de competitividade, né? A gente costuma dizer que a Série B está se tornando uma primeira divisão, segunda divisão de luxo, né? Como é que a senhora avalia isso e como fortalecer ainda mais? Temos equipes aí como o Fluminense de Feira que não conseguiu ascender à Série A em 2026. Como avaliar essa questão e fortalecer ainda mais essa competição? Na verdade, é uma competição que ela vem realmente crescendo ao longo dos anos e a gente nota isso com relação principalmente à mudança de fórmula, né? Quando você tem 2 vagas de acesso à elite do futebol baiano, você percebe que o investimento, o interesse, né? E até mesmo o apoio da torcida, ele vai crescendo, né? E o fato desse ano não ter sido possível, isso não quer dizer porque é uma equipe que vem se preparando, né? No ano passado também já fez uma belíssima campanha, mas o futebol ele acontece dentro das 4 linhas, né? E eu tenho certeza que todas as equipes, grandes equipes que estiveram nesse ano e que foi já na fase classificatória e também na semifinal, nós vimos que até mesmo para poder definir quem seriam os semifinalistas não foi assim tão fácil, não é algo que você já tinha previsto. Tivemos muitas surpresas ao longo do caminho, mas todos os times eles estão de parabéns, fizeram excelentes campanhas e tornaram esse produto ainda mais visto, né, de forma positiva por todos os críticos que acompanham. Eu aproveito para parabenizar também a sua gestão e já pensar assim, 2026, né, como é que vai ser, a tendência é manter esse mesmo planejamento que foi feito, inclusive com relação ao formato, né? O formato é porque a gente acaba meio que fazendo de forma paralela, né? Como a Série A ela tem o descenso de 2 equipes, nada mais justo do que a da Série B ser da mesma forma, e é o que causa realmente esse equilíbrio maior entre as competições e o maior interesse daqueles que desejam participar da Série B, pensando e sonhando em chegar, assim como Galícia e Bahia de Feira chegaram hoje, à elite do futebol baiano. O Bahia de Feira é campeão baiano da Série B 2025. E garante vaga na elite do estadual em 2026. Com muita garra, talento e com apoio da torcida, o Tremendão mostrou por que representa com orgulho a cidade de Feira de Santana. Agora é olhar para frente e se preparar para a temporada 2026. O interior segue forte e o Bahia de Feira está de volta à Série A. O Bahia de Feira está de volta à elite do futebol
baiano. Vamos lá, após essa festa bonita do Bahia de Feira, campeão da Série B, de volta à elite do Campeonato Baiano, vamos trazer o Trend Topics da semana. São 5 destaques a nível de Bahia, de Brasil e a nível do mundo. E quem vai trazer é o meu querido Paulo Esquita. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Vamos aos Trend Topics da semana. Número 1, tênis de mesa. Hugo Calderano domina WTT Contender em Buenos Aires. No sábado, o brasileiro conquistou seu primeiro título de duplas mistas, jogando ao lado de Bruna Takahashi. E no domingo, conquistou o título de simples, com vitória diante do japonês Mizuki Oikawa. O próximo compromisso de Calderano será no Brasil, no WTT Star Contender em Foz do Iguaçu, entre 30 de julho e 3 de agosto, onde ele jogará de novo a chave de duplas mistas, além da chave de simples. Número 2, vôlei, Liga das Nações. Meninas do Brasil até vencem o primeiro set, mas acabam sucumbindo diante das italianas por 3-1 e acabam com o vice na Liga das Nações. Agora a torcida é pela seleção masculina, que joga diante da China no dia 30 de julho em busca de vaga na semifinal. Número 3, Fórmula 1, GP da Bélgica. Mais uma vitória de Oscar Piastri, com mais uma dobradinha da McLaren. Com vitória em Spa-Francorchamps, o piloto australiano conquista a 6ª vitória na temporada e coloca 16 pontos de vantagem na liderança do Mundial. O pódio foi formado por Piastri, seguido por Norris em segundo e Leclerc em terceiro. Brasileiro Gabriel Bortoleto chega em nono e pontua mais uma vez na temporada. Número 4, futebol feminino, Copa América. Brasil segura 0-0 diante da Colômbia com uma jogadora a menos desde os 24 do primeiro tempo, quando a goleira Lorena foi expulsa. Com o resultado, a seleção brasileira ficou com o primeiro lugar no grupo e na terça-feira vai enfrentar as uruguaias na semifinal. Na outra semi, nesta segunda-feira, a disputa será entre Argentina e Colômbia. Número 5, futebol, Brasileirão 2025, 17ª rodada. Cruzeiro tropeça em casa levando virada por 2-1 diante do Ceará e Flamengo aproveita para assumir a ponta da tabela ao vencer o Galo por 1-0 com gol de Léo Ortiz. Contra o Mirassol, Vitória conquista ponto importante na luta para ficar fora do Z4. Já o Bahia não dá chances ao Juventude e vence de forma inapelável com 2 gols de Jean Lucas em noite artilheira.